Bom dia, irmão, irmã, a paz. Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é dia 16 de outubro e o nosso tema de hoje é quem você está alimentando. Gostaria de conversar com vocês, irmão, sobre esse tema que Deus colocou no meu coração nessa madrugada durante as minhas orações. E Deus falava: filho, eu quero que você fale para o meu povo como eles devem agir, quais são as armas que eles têm disponíveis para lutar as batalhas espirituais, para lutar, né, principalmente contra as nossas batalhas internas. Muitas pessoas hoje, a gente sabe que o mal desse século é a depressão, são as doenças psicológicas. Então eu quero abordar esse tema hoje e quero ir direto ao ponto, deixar uma lição de casa para vocês, para que vocês leiam a armadura de Deus, que está em Efésios 6, para quem não conhece a armadura do cristão, dá uma lida lá em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20, amém? Então, quais são as armas, irmãos, que a gente tem para que a gente esteja respondendo esta questão aqui? Quem você está alimentando? O que significa isso? Significa que nós temos dois lados dentro de nós. Nós temos o lado da carne e o lado do espírito. E aquele que a gente mais alimentar, aquele que a gente mais se empenhar, é aquele que vai ficar mais forte. Então a pergunta que eu deixo hoje, para mim, para você, que Deus coloca hoje para nós é: quem está mais forte dentro de nós, a nossa carne ou o nosso espírito? Quem fala mais alto? É quem dita as nossas atitudes, quem dita a nossa história, as nossas decisões, a nossa carne ou o nosso espírito? Quem está mais forte? Amém? Então, voltando aqui, eu listei aqui sete coisas importantes que a gente precisa observar, que a gente precisa praticar, né, que são verdadeiras armas espirituais para que a gente possa estar alimentando muito mais o nosso espírito e menos a nossa carne, né? Para que a gente não venha estar apanhando na nossa carne, para que ela venha a comandar a nossa vida e a fazer muitas vezes coisas desastrosas, né? Quando a gente anda pela carne, as coisas elas normalmente elas não vão bem. Então, o primeiro de tudo, irmãos, o primeiro de tudo é a oração, né? Sem a oração, a gente não consegue prosseguir. Muitas vezes a gente ouve a palavra, muitas vezes a gente louva, muitas vezes a gente faz outras coisas, mas a gente não ora, né? E a falta da oração é uma coisa que deixa o cristão meio que capenga, assim, ele fica meio que meio aleijado, sabe? Falta alguma coisa muito importante. Então, quando a gente ora, a gente está se ligando muito fortemente com Deus, né? A gente orar é conversar com Deus, é ter um relacionamento com Ele. Orar é conversar com Ele durante todo o nosso dia, é pedir, é agradecer, é, é reclamar muitas vezes com Deus, né? Perguntar, questionar, é tudo isso, porque Deus ele é nosso Pai, então assim como a gente faz com o nosso pai, com a nossa mãe quando a gente é criança, que a gente pergunta tudo, assim a gente tem que ser com Deus também. A gente tem que questionar, a gente tem que perguntar, a gente tem que confiar, a gente tem que se relacionar com Ele de uma maneira como a gente se relaciona com as pessoas mais próximas. Ele tem que ser o mais próximo, ele tem que estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Em segundo lugar vem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso alimento principal, é o nosso alimento diário. Sem a palavra de Deus, a gente não tem sustento, a gente não consegue ficar de pé, a gente não consegue ter entendimento, a gente não consegue enxergar nada à nossa frente, a gente não consegue saber nem o que é o certo, o que é o errado, sabe? Em terceiro lugar, eu coloco aqui o jejum. Muitas pessoas questionam, né, essa questão do jejum e falam: nossa, mas jejum ainda nos dias de hoje, jejum não é uma coisa antiga, jejum não é uma coisa do Antigo Testamento. Eu posso frisar para vocês, eu posso afirmar
com a certeza, né, na palavra, de que o jejum não é uma coisa antiga, o jejum é uma coisa muito atual. Jesus disse, né, é, que os seus discípulos eles não jejuavam porque eles estavam na presença do Senhor, ali o Messias estava com eles, o Mestre estava com eles. Eles não tinham necessidade de jejuar naquele momento. Mas depois que ele fosse, né, ao céu, que ele ressuscitasse, haveria um tempo em que seria novamente necessário, né, o jejum, seria importante o jejum, e nós estamos vivendo nessa era, até Jesus voltar, ou até Jesus nos chamar, até a nossa morte física, a gente precisa aplicar, né, porque o jejum, ele faz com que a gente se aproxime mais do nosso lado espiritual e a gente abandone mais o nosso lado carnal. É uma das armas mais importantes que tem do cristão, só que tem que saber usar, né, o jejum, porque muitas pessoas elas distorcem o jejum. Não adianta você fazer um jejum de algo que não te faz falta. Também não adianta você querer fazer um jejum exagerado, ficar 7 dias sem comer, prejudicar sua saúde. Então você tem que saber como fazer. Depois dá uma estudada, a gente pode fazer depois um podcast só sobre isso, sobre como jejuar, como, como devemos jejuar, né? E em quais momentos devemos jejuar. A gente pode fazer porque é um assunto bem extenso. Amém? Mas procure fazer algum tipo de jejum, principalmente quando você estiver enfrentando grandes batalhas. Amém? O quarto que eu coloco aqui é uma arma poderosíssima, poderosíssima. Todas as vezes que alguém me procura dizendo que está passando por uma batalha muito grande, espiritual, que está passando por problemas grandes, que o inimigo tem afrontado de forma grande, né, de forma aterrorizar até a pessoa, eu coloco o louvor como uma arma fundamental, sabe? Quando a gente louva, a gente precisa olhar muito lá, o exemplo da Bíblia, né? O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele tocava os instrumentos, ele cantava, ele até dançava na presença do Senhor. E quando a gente faz isso, irmãos, vocês não têm ideia do que acontece no mundo espiritual. Né? O mal ele não pode permanecer no lugar onde existe adoração, existe o louvor a Deus, existe adoração verdadeira, sabe? Adorar a Deus em espírito e em verdade. O mal ele não pode ficar. As trevas elas não prevalecem nesse lugar, amém? Então que a gente esteja usando o louvor, porque durante todo o tempo que a gente estiver louvando, que a gente estiver ouvindo louvor, que a gente estiver adorando a Deus, sendo grato pelas coisas que Ele já fez na nossa vida, que Ele tem feito, que Ele ainda vai fazer, o inferno ele se abala com isso. A quinta coisa mais importante que eu coloco aqui é a fé. Por que a fé? Sem fé, a gente é impossível agradar a Deus, né? Sem fé, a gente não vai a lugar nenhum. Sem fé, a gente não consegue abrir os nossos olhos e levantar da cama. Então a gente precisa acreditar. E acreditar em quê? Acreditar em quem? Acreditar em Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Ele em primeiro lugar. Quando a gente acordar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: Senhor, obrigado por ter acordado. Agradecer. Pedir para que Ele esteja à frente de tudo. Né? Então essa é a fé. A fé é você acreditar que algo vai acontecer mesmo antes dele ter acontecido, mesmo antes de você enxergar que aquilo ali é possível, você está acreditando, porque se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Amém? E número 6 é a verdade. A palavra também diz que o diabo ele é o pai da mentira. Então todas as vezes que nós somos mentirosos, que a gente conta mentiras, a gente está fortalecendo a nossa carne, fortalecendo o inimigo, e a gente está abrindo uma brecha enorme para que o inimigo venha fazer estrago na nossa vida. Então a gente tem que andar em verdade, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que dar o exemplo para os nossos filhos, para os nossos familiares. Todos têm que saber que nós somos verdadeiros, que nós falamos a verdade, que nós não mentimos por nenhum assunto, por nada, né, nesse mundo. A gente se corrompe e a verdade ela tem que estar sempre, sempre à frente de todas as coisas. E o número 7, talvez o mais importante de todos, é a graça, né? O que é a graça? O nome já diz. É algo que o Senhor
ele nos concede de graça, é um favor imerecido. Se você for ver no dicionário, graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, né, o sacrifício que Jesus fez por nós, mas mesmo assim ele se entregou. E essa graça nós precisamos receber ela com os braços abertos. A gente não pode ser orgulhoso e falar, não, eu não preciso da graça do Senhor, eu tenho merecimento próprio, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho as boas obras, eu faço caridade, eu dou dinheiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nada disso vai te salvar. A graça, a salvação é pela graça. Nós precisamos aceitar isso, nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar, que é um lugar de réu, antes um lugar de réu, mas agora justificados, justos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então essas são as 7 armas poderosas que quero que você guarde aí para sempre, em qualquer batalha que você passar na sua vida. Eu separei alguns versículos aqui para que vocês possam, para que possa preencher mais o entendimento de vocês acerca desse tema. Em Lucas 14, 27, Jesus disse: "E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo." O que significa isso? Significa que nossa caminhada com Deus, nós precisa haver algumas renúncias, sabe? Muitas coisas a gente precisa deixar para trás, e isso significa matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Quando diz matar a nossa carne, não é se matar, né, irmão? Não é perder a vida, não. É nascer de novo. A velha criatura não existe mais. Tudo se fez novo, uma nova criatura. Tomar a sua cruz significa que vão haver sofrimentos, principalmente por causa do nome de Jesus que a gente carrega, a gente sofre perseguição. Se Jesus sofreu perseguição, não haveria de ser diferente conosco também. Então, quem não tiver esse entendimento não serve para ser discípulo de Jesus, saber que em alguns momentos nós vamos sofrer por amor ao nome dele. Amém? O próximo versículo está aqui, que convém que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso foi João Batista, em João 3,30, né? Que ele cresça e que eu diminua, mais uma vez, entendeu? Que o Espírito Santo de Deus esteja forte dentro de mim, que eu esteja alimentando mais o Espírito e menos a carne. Mais uma vez está dizendo, eu preciso me esvaziar de mim, me encher dele, me encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, ele habita em mim. Em João 6,51, Jesus disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne", né? Porque Jesus se deu por nós. Ele se doou, seu próprio corpo, a sua própria vida. Ele se entregou. Ele não foi morto, né, pelos homens. Ele não foi assassinado. Ele se entregou. Ele não precisaria ter passado por tudo aquilo, porque ele era o próprio Deus, né? Ele é o Filho de Deus. Então ele tinha poder para parar com tudo aquilo, mas não, ele quis ir até o fim por amor a nós. Então, aqui diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, é o nosso alimento. Aí a gente volta na questão do tema de hoje, né? Que nós estamos se alimentando. Se a gente se alimentar dele, de Jesus, da palavra, a gente está no caminho certo. Em 1 Coríntios 10, 23, Paulo disse: "Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam." Aqui traz um assunto muito importante, né, que vem a agregar mais esse nosso assunto, que diz que nós podemos fazer todas as coisas, nós temos livre-arbítrio para fazer o que nós queremos, mas será que convém fazer todas as coisas, né? Existe uma coisa acerca de, mas irmão, quem é cristão fala palavrão, quem é cristão faz isso, quem é cristão faz aquilo. Cara, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas será que a gente não deve se perguntar, será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que isso está na palavra de Deus, dizendo? Por isso que nós temos que ter um conhecimento da palavra, para saber o que nos convém, o que nos edifica. Porque ser lícito ou não ser lícito, se você fala palavrão, você não vai ser preso, né? Na lei dos homens, você não vai ser preso.
Se você roubar alguma coisa e ninguém te pegar, ninguém te ver, você também não vai ser preso, você também não vai ser punido. Mas será que convém essas coisas? Será que edifica a gente fazer isso? Será que perante a Deus é correto? Então nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, o que Deus está pensando disso que nós estamos fazendo. Amém? E 1 Coríntios 10:31 ainda continua, né, mesmo capítulo. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui está a maior prova, né? Está na palavra. Que a gente pense em tudo que a gente fizer, a gente está fazendo para Deus. Se a gente está pensando em alguma coisa, que os nossos pensamentos sejam puros e que a gente possa controlar os nossos pensamentos, que as nossas palavras elas sejam para a glória de Deus, as nossas ações sejam para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faça, a gente pensa, estou fazendo para Deus. É para Ele que estou fazendo. Então tenho que fazer o melhor, tenho que fazer com amor, tenho que fazer com a minha maior dedicação. Em Gálatas 2:20, carta aos Gálatas, Paulo disse: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a certeza, né, novamente aqui, a certeza de que Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, o Espírito dele está em nós. Então nós não vivemos mais pelos desejos da carne, nós vivemos pelos desejos do Espírito, pela fé no Filho de Deus, né, na certeza de que ele se entregou por nós. Essa é a nossa confissão de fé. Em Gálatas 5:16, Paulo continua: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Né? Novamente, Paulo está afirmando aqui: se a gente tiver a força do Espírito em nós, se a gente estiver alimentando o Espírito em nós, se a gente estiver ansiando, desejando que ele habite em nós, nós jamais vamos ceder aos desejos da carne, aquelas coisas que vão nos prejudicar, o pecado, sabe? A gente não vai se entregar facilmente. A gente pode errar vez ou outra, mas o Espírito Santo ele vai avisar, ele vai falar: olha, filho, você está errando nesse ponto, se corrige, se conserta, né? Não faz mais isso, para que a gente não possa ter pecados de estimação na nossa vida. Em Gálatas 5:24, ainda no mesmo capítulo, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou seja, a gente deixa para trás, né, as nossas paixões e os nossos desejos, a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. A gente se preocupa em primeiro lugar em fazer a vontade de Deus, e a vontade dele está em primeiro lugar porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então a gente não se preocupa mais em querer fazer, eu quero fazer isso porque eu quero, sabe? A gente não tem mais esse tipo de rebeldia, não tem mais esse tipo de vontade própria por querer, sabe? Os nossos desejos, as nossas coisas, as nossas petições, a gente coloca tudo a Deus. E ele vai nos dizer se é um momento, se não é um momento, se devemos e se não devemos fazer, se vai ser bom, se não vai ser bom para nós. Tudo em oração. Em Gálatas 6:8, Paulo continua: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tá? Mais uma prova aí. Da carne, o que pode vir, sabe? O que pode vir na nossa carne? Nada de bom, né? Ela vai indicar para nossa morte, morte espiritual. Existe uma batalha, são os extremos, são antagonistas, né? E o Espírito colherá para a vida eterna. Toda vez que a gente está alinhado com o Espírito Santo, a gente está alinhado com o caminho, com a vontade de Deus para nossa vida. E último versículo que eu quero deixar para vocês está no livro de Tiago, Tiago 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, é a nossa luta diária, né? Das tentações, daquilo que o diabo ele coloca na nossa frente para que a gente possa se afastar de Deus, para que a gente não faça mais a vontade de Deus, para que a gente negue ao Senhor, para que a gente faça aquilo que está sendo colocado diante dos nossos olhos, assim como foi colocado o fruto proibido na frente da Eva, né, e do Adão, e eles se entregaram ali àquela desobediência, aquele pecado, aquela incredulidade,
e acabou acontecendo o que aconteceu, e que a gente possa então sujeitar nossa vida completamente a Deus, entregar toda a nossa vida a Ele e resistir a todas as ciladas do inimigo, porque o inimigo ele nunca vai desistir de nos tirar do caminho, né? O inimigo ele sempre vai querer atentar contra a nossa vida, ele vai atentar contra o nosso casamento, ele vai atentar contra a nossa família. A palavra diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. A natureza dele é essa. Então nós devemos estar sempre atentos, vigiando, para poder resistir às empreitadas do inimigo. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de finalizar dizendo que eu já comecei a separar algumas coisas. Um dos nossos irmãos que recebe a palavra, o louvor do dia de nossos podcasts, ele me pediu para que eu separasse algumas pregações e tudo, e aí eu conversando com Deus e orando, e eu achei melhor fazer de uma forma diferente, né? De entregar um conteúdo ainda maior. De que forma? Fazendo uma lista, né? Eu fiz uma lista, eu vou continuar acrescentando, se vocês tiverem sugestões também, de homens e mulheres de Deus que vem pregado a palavra, que vem praticado o ID, né? Pregado o evangelho aí por todo o mundo, e disponibilizar essa lista para vocês. Essa lista ela vai estar lá no nosso site, e eu de vez em quando eu vou, assim que atualizar, eu vou colocar para vocês também nas redes sociais, no WhatsApp, aqui na nossa lista de transmissão, nos nossos grupos, para que vocês também estejam cientes e possam ir indo se alimentar da palavra, sem precisar que toda hora a gente fique postando uma pregação, mas que vocês possam identificar quais são aqueles pregadores que vocês mais se identificam, sabe? Quais são aqueles levitas que vocês mais, que tocam o coração de vocês, tocam ao fundo da alma, para que vocês possam estar louvando. Então todas essas coisas, a gente vai estar dando referências para vocês. É claro que, volto a dizer, a gente precisa selecionar, né? A gente precisa filtrar aquilo que a gente ouve, né? A gente precisa ver se está de acordo com a palavra, porque mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, nós somos falhos. E a gente pode ouvir uma pregação de um homem de Deus, de uma pregação excelente, que a gente fala num dia que, né, esse cara, nossa, esse cara ele é muito usado, essa mulher ela é muito usada por Deus, e um dia pode falar alguma coisa que esteja indo contra a palavra de Deus, pode estar deslizando, né, em alguma pregação, em algum discurso. Então que a gente possa sempre estar alerta com esses filtros, e que a gente não venha também a matar essa pessoa, né, tirar essa pessoa da nossa vida, da nossa lista, que a gente tenha misericórdia também, porque todos nós somos falhos, a gente está sujeito a erros. Então quem se coloca à frente, né, na linha de batalha, somos nós que pregamos a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a falar alguma besteira, a falar alguma coisa errada, e que os irmãos eles possam ter misericórdia, a gente possa ter misericórdia uns dos outros, porque somente Jesus ele veio como homem, nasceu, viveu e morreu sem pecado, né? Nós todos somos pecadores e somos falhos, estamos sujeitos a errar vez ou outra. Amém? Então, irmãos, novamente eu peço, curta, compartilhe nas suas redes sociais essa mensagem, se você serviu para você, que a gente possa caminhar juntos, que a gente possa atingir mais pessoas, nos ajude a pregar o evangelho genuíno de Jesus, o evangelho simples, né? Simples e direto, sem papas na língua, sem acobertar nada, sem esconder nada, e pregando o amor e também a justiça de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia, e te guarde em nome de Jesus. Graça e paz.